Todo Natal me vem um conflito. Toda data chamada Natal, né? Que a gente para fazer uma festa, vem um conflito. Porque todos nós sabemos que dia 25 de dezembro não foi a data que Jesus nasceu. Todos nós sabemos disso. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Tampouco Jesus pediu para a gente comemorar o nascimento dele. Também não tem isso na Bíblia. Jesus, na verdade, ele pede para a gente comemorar a sua morte, né? Lembrar dela. E existe uma controvérsia, né? Existe uma linha que defende, rodando aí os Facebook da vida. Eu vi até um post muito intrigante para mim. Um irmão deve ser crente, claro, não é crente, deve ser, não é, com certeza. Ele postou uma foto da ceia de Natal, né? A mesa enfeitada, com toalha vermelha, e a ceia em cima, colocou aquele versículo que nós não devemos sentar à mesa dos demônios. E aí eu fico olhando para essa vara funda, né? Para essa confusão teológica e evangélica. E aí dá um nó na mente, né? Porque tem hora que a gente se acha em pecado. Porque lá em casa a gente fez uma ceia, né? Junta a família toda. Aí tinha um monte de coisa para comer, gente. É por isso que eu não posso botar a culpa no Natal e estar gordinho, porque eu já estava assim desde agosto. Então, o Natal não é ocupado não. Mas aí a gente come um monte de coisa, confraterniza, encontra a família, e junta a gente, e a gente fica olhando, será que eu pequei? Será que é pecado fazer ceia? Será que é pecado comemorar o Natal? Porque quando a gente olha, temos estudos aí que comprovam que, na verdade, dia 25 de dezembro nasceu um cara chamado Nimrod. Nimrod foi o cara que queria construir a Torre de Babel. E aí, por ser uma festa pagã, parece que conseguiram transformar ela no Natal, no nascimento de Jesus. Então começaram a comemorar o nascimento de Jesus. Como história, é muito interessante, é legal a gente saber da história. É legal entendermos, por exemplo, que Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro e ele não mandou ninguém comemorar o aniversário dele. Bom, beleza. Eu também achei interessante conhecer pela história que comemorava o aniversário de Nimrod nessa época. Na época que fizeram o Natal. Porém, eu não comemorei o aniversário de ninguém. Comemorei o aniversário de Nimrod, que não sei nem quem é o cara, não conhecia ele. E nem tenho certeza se ele nasceu no dia 25 de dezembro. As pessoas falam. Mas eu bem gosto de aproveitar a data para falar do nascimento de Jesus. Penso eu, aí minha mente pensando, não li isso em lugar nenhum. Eu me imagino como a igreja primitiva lutando contra o paganismo, lutando contra os ídolos, anunciando Jesus, tiveram o maior trabalho para conseguir implantar um feriado nacional, na verdade mundial, quase o mundo inteiro para no dia 25 para comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Quase o mundo todo para. E eu fico pensando, que esforço valioso. Que esforço valioso. Foi mudar um dia para comemorar o nascimento de Jesus.
E aí é um bom motivo para falar. E eu fiquei muito pensativo sobre isso. Todo Natal eu fico pensando sobre essa história. Eu até escrevi um texto, mandei para alguns. Eu não sou bom em escrever, mas eu fiquei lembrando daquele texto de Filipenses 2. É um texto muito conhecido. Muito conhecido. Diz assim, Filipenses 2, começa no 5, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Para mim esse é um texto um dos mais bonitos para mim da Bíblia, um texto de total inspiração e revelação para ser escrito. Paulo teve uma revelação divina, assim como Pedro teve uma revelação quando Jesus perguntou quem eu sou, e ele falou assim: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Eu acredito que Paulo tenha tido uma revelação também muito tremenda para deixar escrito para nós. Por quê? Porque esse texto ele fala de uma verdade, de uma realidade que a mente humana não consegue alcançar, só pela fé. O homem natural, a mente natural, ela não consegue conceber o que Paulo escreveu, só pelo Espírito Santo. Só acreditando de fato. Eu ontem estava lembrando da minha conversão, os irmãos chegaram lá em casa, eu contando a minha conversão, e minha conversão foi muito interessante. O primeiro dia que eu saí de casa foi uma operação satânica para me tirar do caminho. Uma semana depois da minha conversão na rua, depois de vários incidentes que aconteceram, eu já com vontade de sair correndo para casa de novo, com medo de ficar na rua, eu encontrei 2 mulheres testemunhas de Jeová. E eu achei novo convertido é muito engraçado, né? Novo convertido, todo mundo que fala de Jesus, para a gente todo mundo é igual, está tudo junto. Ah, eu também sou. E quando as mulheres chegaram lá falando lá de Deus, eu falei, eu também me converti essa semana agora, também eu sou crente. Eu nem sei se usei essa palavra, eu não lembro. Ninguém devia ter me ensinado ainda esse negócio de crente, não. Eu só falei, não, agora devo ter dito, sou da igreja. E aí a primeira coisa que ela tentou falar comigo foi assim, deixa eu te falar uma coisa. É bom você estar começando agora, mas eu tenho que te ensinar que esse negócio de trindade está fora. Isso não existe, porque 1 mais 1 mais 1 não pode ser igual a 1. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. E eu não sabia o que era trindade. Não tinha nenhuma noção do que ela estava falando. Nenhuma noção. Eu queria muito entender no dia o que ela estava falando, mas eu não sabia. Eu não sabia. A única coisa que me lembrou, que me veio na mente, que eu lembrei na hora, e aí eu posso ser vaidoso e dizer que foi uma revelação, né, uma revelation de Deus, na minha vaidade, né? Mas me veio uma coisa na mente, assim, eu lembrei que lá em casa tinha um som chamado 3 em 1. Muita gente não sabe o que é isso, né? A maioria não sabe, né, o Durval? O Durval nem lembra disso. Era um aparelho de som, era o famoso da época, que ele tocava disco, tocava fita cassete, existe isso, tá? Depois, se você quiser
A gente mostra um retrato dela por aí, uma foto. O retrato também está bem na época, né? E era rádio também, AM e FM. Tudo no aparelho só. Era tecnologia a toda prova. Devia ser Telefunk, Ossânio. E aí me veio na mente assim, eu falei assim, não, mas peraí. Eu não sabia do que ela estava falando, mas eu queria só discutir o que ela estava falando, não era verdade. Falei, não, peraí. Mas lá em casa tem um som chamado 3 em 1. Toca rádio, toca fita e toca disco. E sai tudo pelo mesmo lugar. Deus deve de ser assim, né? E ela ficou assim, meio sem graça, assim. Aí eu tinha uma bibliazinha, aquela de Gideão, né? Tem muita gente também que não conhece, é umas pequenininhas, capa cinza. Aí eu falei assim, inclusive eu estou lendo aqui, aí ela fez assim na Bíblia, para olhar. Aí eu falei, estranho. E ela tentou me vender uma revistinha, aí eu também fui mal, né? Eu paguei com a mesma moeda, eu também me afastei da revistinha, falei, não quero não. Eu já identifiquei que não era amigo. Falei, isso aí não é amigo não, inimigo, fogo estranho. Novo convertido. Mas assim como a Trindade não cabe na cabeça humana, a mente humana não consegue entender Deus sendo triuno, 3 em 1, ninguém consegue fazer a matemática de Deus como H2O, água, vapor e gelo. É a mesma essência. Tudo é H2O. Forma líquida, forma gasosa, né? Vapor, e forma congelada, gelo, sólido. É assim. E Paulo, sem saber da ciência do H2O, sem tampouco saber o que era gelo, água e vapor, na época dele eu acho que não tinha geladeira, não tinha mesmo. Ele tem uma revelação falando assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele, sendo Deus, se esvaziou da sua forma. Se esvaziou da sua forma, saiu do seu trono e assumiu a forma de servo. Se fez homem. O Deus que se fez homem. O Deus que saiu do seu trono e entrou no nosso mundo da única maneira que ele poderia entrar. Nascendo. Só existe alguém na nossa existência quem nasceu. Quem não nasceu não existe ainda. Está lá grávido, mas não nasceu ainda não existe. A gente não sabe quem é, conhece pelo nome. O dia que nasce, aí a gente pode conhecer, saber quem é. Está sendo gerada. Assim fez o Senhor, o nosso Deus. Ele nasceu. Ele existiu na nossa existência. Jesus é um personagem histórico. Ele não é um conto da carochinha. Ele é uma pessoa que viveu nessa terra, andou nessa terra, foi palpável, tocável, visto pelos homens, sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Ele, sendo Deus, ele se tornou... Eu vi alguém escrever isso num livro, que o que Deus fez é como se nós quiséssemos nos tornar um verme. Ninguém quer se fazer isso, né? Ninguém quer deixar de ser homem e se tornar um verme. Deus fez isso. Ele deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele desceu ao mais baixo nível que ele poderia descer para me encontrar e encontrar você. Para nos amar. Para nos resgatar. O fato de Jesus ter morrido na cruz é um fato maravilhoso de entrega, de amor. O amor de Deus, ele nos constrange, porque diz que Jesus ele morreu na cruz, mesmo nós sendo pecadores. Segundo as Escrituras, não havia um justo, um sequer. Não havia ninguém que quisesse fazer o bem, ninguém. Mas mesmo assim ele morreu naquela cruz.
Mas a prova de amor começou quando ele nasceu aqui. Quando ele resolveu vir. Quando ele resolveu assumir um personagem que ele tinha criado. Quando ele teve que sair da sua glória e entrar no mundo. Para poder passar por todo o processo humano. Até chegar naquela cruz, obedecendo a tudo aquilo que estava escrito acerca da vida dele. Obedeceu às Escrituras. Foi obediente. Até morrer na cruz. E aí eu cheguei a uma conclusão, pensando sobre isso, que o nascimento de Jesus é uma prova de amor tão grande quanto a sua morte. Porque Deus é amor. E aonde Deus se manifesta, o amor se manifesta também. Quem entende o que eu estou falando? Amém? Então, eu estou dando inspiração para vocês quando forem falar de Jesus e aproveitar o dia do seu nascimento. Você pode falar do grande amor de Deus intervindo a essa terra para poder resgatar tanto a mim quanto a você. Só morreu porque nasceu. Só foi para a cruz porque existiu. Amém? Tomou a decisão primeiro. Foi ele que tomou a decisão. Foi ele que procurou nos alcançar. Foi ele que desceu a mais baixo nível. E aí, amados, eu ainda estou pensativo. Eu ainda estou pensativo na qualidade desse amor. No esforço do amor. No caminho do amor. Porque Jesus falou que nós seríamos conhecidos de todos. Pensa, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Pensa numa coisa difícil. Pensa que nós não vamos ser conhecidos pelos versículos bíblicos que conhecemos, pelos cultos que frequentamos, pelos dízimos que entregamos, pelo estilo de vida que nós temos. Que alguém pode ter um estilo de vida ilibado, religioso. Eu conheço pessoas fidedignas a Deus, em todos os lugares, tá, amados? Todos os lugares. Eu conheço gente na igreja católica mais fiel do que crente. Dá um nó na mente. Dá um nó na cabeça quando você vê. Convicto. Fervoroso. Mas nada disso vai medir, nem a mim, nem a você. O que vai medir para o Senhor é como nós tratamos uns aos outros. É como nós tratamos aqueles que estão à nossa volta, ao nosso alcance. É qual o nosso esforço de amar. Já parou para pensar nisso? É desafiador. Desafiador porque, vou falar de mim, tá? Eu tenho um monte de gente que eu amo. Tem gente que dá prazer de estar perto. Tem ou não tem? Tem gente que a gente se esforça para estar perto. Se esforça. E estar perto é tão bom. Tem outros que nem tanto, né? Tem outros que um oi, hashtag tamo junto, já tá bom. Já tá legal já. Porque não são tão agradáveis. Tem outros difíceis. Tem pessoas difíceis? Tem. Amar não é fácil? Amar não é fácil. Porque amar importa falar a verdade. Amar importa corrigir. O amor não despreza.
O amar não busca seus próprios interesses, busca o que é do outro. O que é melhor para ele? Eu sempre penso nisso. Nós levantamos uma oferta um dia desse aqui, para uma irmã que foi assaltada, lembra? Quem lembra? Roubaram o 13º dela e o salário. Eu, quando soube da notícia, a primeira coisa que eu pensei foi me colocar no lugar da pessoa. Que coisa ruim, né? Você se imaginou aí, você? Acabou de receber teu dinheiro e tu é assaltado. Levam tudo. Gente. Aí, a gente lembra que Jesus falou: aquilo que você quer que os homens façam a você, faça você a eles. É assim. Amar importa isso. Amar importa ser um, ter unidade. Amados, que coisa difícil. Que a gente pensa que ser um é estar junto, né? É ou não é? A gente está junto, a gente congrega no mesmo lugar. Deixa eu fazer uma pergunta aos casados que moram no mesmo lugar e dormem na mesma cama. É fácil? Tem gente que vive junto, amados, há 10 anos e não é um ainda. Não existe amor ainda. Tem gente que é da família, de sangue, como diz a família da minha sogra. Está gravando, mas está bom. Meu sangue. E Jesus fala: minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, são todos esses que fazem a vontade do meu Pai. Quando a família de sangue não é mais importante do que aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, como é que faz? O amor refina as nossas preferências. O amor refina as preferências. O dia que a nossa mente alcançar o que Paulo revelou e alcançou, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e tem essa total revelação, nós vamos começar a nos relacionar melhor uns com os outros. Porque isso é revelação. Eu consigo entender quando Paulo fala assim, ó: eu queria ser maldito por conta da minha parentela, por conta do judeu. Eu preferia até ser maldito por conta deles, para estar junto com eles. Gente, que apóstolo maluco. Mas isso era amor. Ele queria de qualquer forma alcançar alguns, ganhar alguns. O coração nunca sectariza. O amor nunca separa. O amor sempre agrega. O amor nunca vai embora, ou nunca despede. Ele sempre busca ganhar. É uma reflexão de Natal. É uma reflexão desse amor. E aí, eu bem queria só repartir essa reflexão com vocês, para que a gente pudesse pensar como tem sido exercitado esse amor em nós. Como tem sido exercitado na tua vida? Como é que está ele? Porque nós precisamos crescer e ser revelado disso a cada dia. Amém? Inclusive o meu estudozinho do Natal, que eu comecei falando, eu descobri que ele mais separou a gente do que agregou. Não é fruto de amor. Pode dar entendimento. Mas tudo que quebra relacionamento não é fruto de amor. Compreende o que eu falo? O amor, ele não divide nada. O amor busca oportunidades. Busca. E aí você pode falar que eu estou falando uma heresia, mas queria te dar só um contexto. Jesus estava no meio dos pecadores,
sendo censurado pelos religiosos. Censurado. Os fariseus falaram assim para os discípulos: por que teu mestre come com os pecadores e bebe com os pecadores? Porque a religião proibia isso, o amor não. O amor tinha uma coisa única na mente dele: os que estão sãos não precisam de médico, os doentes sim. Estou aqui para ganhar, vim aqui com uma missão. Não preciso ser pecador porque estou lá, eu posso estar aqui para fazer a diferença e ganhar a todos. Compreende o que eu falo? Amém? Aproveite cada oportunidade da sua vida para amar alguém. Aproveite cada oportunidade para falar de Jesus. E é tão simples, amados. Falar do Senhor é simples em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Porque tudo foi Ele que criou. Tudo. Se alguém se incomodar com a mosca, tá? Tu pode olhar para a mosca e conjecturar por que Deus criou a mosca. Tu vai encontrar um motivo, mas dá para falar. Dá para aproveitar a brecha e anunciar Jesus. Amém? Uma verdade é que a gente não sabe nem o dia, nem o mês, mas esse evento, o nascimento de Jesus, marcou a humanidade e a história, né? É impossível não reconhecer Jesus na história. Mas o dia do nascimento de Jesus foi um dia assim tremendo, né? Porque o céu se manifestou na terra, anjos desceram e se manifestaram alguns pastores que estavam ali. E um deles disse assim, e eu queria lembrar essa palavra desse anjo. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, para todos os homens. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, conforme a promessa de Deus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E eles temeram, mas aí o anjo disse: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Não é? Às vezes a gente erra dizendo que homens de boa vontade, não é a boa vontade dos homens, é a boa vontade de Deus para conosco, que nos deu o Filho, né? Filho que tinha sido profetizado lá atrás, que viria luz das nações, né? Transformador das vidas. Foi contradição, sim, foi contradição. Até hoje separa. O amor une, mas Cristo ainda é motivo de separação entre muitos. E ele não se enganou dizendo: olha, muitos vão se escandalizar em mim, muitos vão separar. Eu vou ser contradição entre pais e filhos, entre filhos e pais. Mas aquele que recebe a Cristo, esse amor que o Cidinho falou, invade o coração deles, de tal maneira que as barreiras caem, né? Não há divisão. Há só um desejo. Assim como nós recebemos a boa vontade de Deus, nós também desejamos de boa vontade que Cristo nasça no coração de todo homem. Ainda que sabendo que ao nascer Jesus, começa a perseguição, a luta, né? Começa a aflição. No dia que Jesus nasceu, naqueles dias, Herodes se levantou e matou todas as crianças de 2 anos e para baixo. Né? Foi necessário que Deus conduzisse seu filho para o Egito, para que se cumprisse a Escritura. Mas a Escritura continua se cumprindo. O amor de Deus continua sendo derramado. E hoje, em especial no coração daqueles que abrirem. Né? Eu creio que o Senhor quer nascer. Ele não se fez homem no dia 25, mas Ele se faz homem, se faz
diferença na vida de todo aquele que abriu o coração. E hoje que essa reflexão fique em nós. Simples. Porque Jesus é simples. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura. Não é? Eu não escolheria esse lugar para o meu filho nascer, mas aprove a Deus fazer isso. Nos ensinar que Ele é simples. Que Ele veio para todos, Ele não veio para alguns. Ele não veio para os letrados, para os sábios, para os homens distintos dessa terra. Ele veio para todo aquele que tiver o desejo de conhecê-lo. Amém?